O julgamento invisível. Todo mundo tem uma opinião quando escuta a palavra traição. Alguns falam em caráter, outros falam em fraqueza. Tem quem diga que não perdoa jamais, até o dia em que perdoa. Mas e se a traição não fosse apenas um ato isolado? E se ela fosse o último capítulo de uma história que começou muito antes? Hoje, você não vai ouvir uma história simples de certo e errado. Hoje, você vai ouvir versões. E no final, a pergunta vai sobrar para você. Quem está errado? O começo que todo mundo ignora. Todo relacionamento começa bonito. Promessas, planos, mensagens longas, atenção constante. Ninguém trai no primeiro mês. Ninguém machuca quando ainda existe esforço. O problema é que o amor não acaba de uma vez. Ele vai sendo substituído por rotina, por cansaço, por silêncios que não são discutidos. É aí que começa a primeira traição. Não física, emocional. Quando alguém deixa de ouvir. Quando o outro para de tentar explicar. Quando o diálogo vira apenas logística da casa. E ninguém fala sobre isso no comentários. Cedilha invisível. Ela não dormiu com ninguém. Ele não beijou outra pessoa. Mas algo mudou. Conversas escondidas. Risos que não existem mais dentro de casa. Comparações silenciosas. A traição emocional é a mais ignorada. E a mais comum. É quando alguém começa a compartilhar sentimentos, dores e sonhos com outra pessoa, enquanto o parceiro vira app. Nas presença física. E aqui começa a polêmica. Isso já é traição? Ou só uma carência mal resolvida? Nos comentários, metade vai dizer que sim. A outra metade vai dizer que não. E o vídeo cresce. Quando a culpa começa a ser dividida. Ela se sentia sozinha. Ele se sentia pressionado. Os dois se sentiam incompreendidos. E ninguém queria ser o vilão da própria história. Traições raramente nascem do nada. Elas nascem de conflitos mal resolvidos, orgulho acumulado e necessidades ignoradas. Mas atenção! Explicação não é justificativa. É aqui que muita gente se perde. Porque entender o motivo não significa concordar com o ato. O momento da descoberta. A mensagem. O print. O detalhe fora do lugar. A descoberta da traição não dói apenas pelo ato. Dói pela quebra da realidade. Tudo que parecia sólido vira suspeita. Cada lembrança passa a ser revista. Será que já estava acontecendo? Será que eu fui ingênuo? Será que a culpa é minha? E aqui nasce uma das perguntas mais perigosas. Quem trai é sempre o único culpado. A vítima que se culpa. Muita gente traída começa a se culpar. Talvez eu não tenha sido suficiente. Talvez eu tenha negligenciado. Talvez eu tenha mudado. Essa autocrítica destrói mais do que a traição em si. Porque uma coisa precisa ficar clara. Ninguém obriga ninguém a trair. Você pode estar infeliz. Pode estar frustrado. Pode estar carente. Mas ainda existe escolha. O discurso do arrependimento. Foi um erro. Não significou nada. Eu te amo. Frases clássicas. Algumas sinceras. Outras, não. O arrependimento verdadeiro aparece em atitudes, não em palavras. Mas o problema é que o traído nunca mais escuta essas frases do mesmo jeito. A dúvida se instala. E a confiança, uma vez quebrada, não volta ao estado original. Perdoar é fraqueza. Essa é uma das maiores polêmicas. Alguns dizem: quem perdoa a traição trai a si mesmo. Outros dizem: quem ama de verdade luta. A verdade é que perdoar não é esquecer. E não é obrigação. Perdoar é uma escolha pessoal, não um dever moral. E aqui nasce outro conflito. Quem perdoa está errado. Ou quem julga é que está. Quando o traído vira vilão. Depois da traição, o traído muda. Fica desconfiado, controlador, inseguro. E muitas vezes, o traidor usa isso como argumento. Você mudou. Você não confia mais em mim. Assim não dá. Mas como confiar em quem quebrou a confiança? Aqui, a vítima começa a ser pintada como problema. E isso gera comentários acalorados.
Traição se repete. Estudos mostram que quem trai uma vez tem mais chances de trair novamente. Mas isso não é uma regra absoluta. O que se repete, na maioria das vezes, não é o ato. É o padrão. Falta de diálogo. Fuga de conflitos. Busca externa por validação. Sem mudança real. Arrai. História costuma se repetir com personagens diferentes. Capítulo 10. Quem está errado, afinal? O traidor, por quebrar um acordo. O traído, por ignorar sinais. Ou os dois, por manterem um relacionamento que já estava quebrado. A verdade desconfortável é que relacionamentos raramente são simples. Existe erro. Existe dor. Existe responsabilidade. Mas nem sempre. E existe um único culpado. A pergunta que não se cala. Traição não é apenas sobre sexo. É sobre escolhas, silêncios, limites ultrapassados. Antes de julgar, é preciso entender. Mas entender não significa aceitar. Agora, a pergunta final não é minha. É sua. Quem está aí? Errado nessa história? O traidor? O traído? Ou os dois? Escreva sua opinião nos comentários. Porque essa discussão nunca termina. Ela só muda de casal.